O vento cortante da montanha açoitava o rosto de Nancy Mitchell enquanto ela segurava firmemente a arma trêmula em suas mãos. Frank Cox estava parado diante dela, seus olhos escuros fixos nos dela, sem medo, apenas uma tristeza profunda que ela nunca havia visto antes. A cabana atrás dele estava em chamas, as labaredas alaranjadas dançando contra o céu escuro da tempestade que se aproximava. O som dos cascos de cavalos ecoava pelo vale, ficando mais próximo a cada segundo. Nancy, você não precisa fazer isso, disse Frank, sua voz baixa e calma mesmo com o caos ao redor. Eles vão nos encontrar de qualquer forma. Ela podia sentir as lágrimas congelando em suas bochechas, mas sua determinação permanecia inabalável. Depois de tudo que haviam passado juntos, depois de todos os meses em que ele havia sido sua salvação quando o mundo inteiro a havia abandonado, ela não permitiria que os homens de Eric Watson o levassem. Não permitiria que destruíssem o único lugar onde havia encontrado paz novamente. Eu já perdi tudo uma vez, sussurrou ela, sua voz quase perdida no vento. Não vou perder você também. As chamas refletiam em seus olhos, e por um momento Frank viu não a viúva desesperada que havia chegado à sua porta meses atrás, mas uma mulher transformada pela adversidade, forjada pelo fogo das montanhas e pelo amor que nem ela mesma sabia que era capaz de sentir. Mas como haviam chegado até ali? Como uma mulher que havia perdido tudo havia encontrado a força para lutar por algo novamente? A história começara muito antes daquela noite tempestuosa, quando Nancy Mitchell não passava de uma sombra de si mesma, vagando pelas ruas empoeiradas de Cedar Falls com uma carta amarrotada na mão e o coração despedaçado. 6 meses antes, Nancy Mitchell estava parada diante do espelho rachado de seu pequeno quarto na pensão de Megan Foster, observando o reflexo de uma mulher que mal reconhecia. Seus cabelos castanhos, outrora brilhantes e bem cuidados, agora pendiam sem vida ao redor de um rosto pálido e magro. As roupas pretas de luto, que havia usado por 2 anos desde a morte de seu marido, pareciam engoli-la completamente. A carta estava sobre a mesa, suas bordas gastas de tanto ser manuseada. Era a resposta para sua 15ª candidatura a trabalho em 6 meses. Mais uma recusa. As palavras dançavam diante de seus olhos. Lamentamos informar que a posição foi preenchida por um candidato mais adequado. Mais adequado. Nancy sabia o que isso significava. Ninguém queria contratar uma viúva sem referências, sem família, sem nada além do peso de sua tristeza e da reputação manchada que a seguia desde que descobriram as dívidas que seu falecido marido havia deixado. Um som suave na porta a tirou de seus pensamentos sombrios. Megan Foster entrou sem cerimônia, como sempre fazia, carregando uma bandeja com chá e biscoitos que Nancy sabia que não tinha dinheiro para pagar. Outra recusa? Perguntou Megan, seus olhos gentis cheios de preocupação. Nancy apenas acenou com a cabeça, incapaz de confiar em sua voz. Megan depositou a bandeja sobre a mesa e sentou-se na única cadeira do quarto. Suas mãos calejadas cruzadas no colo. Nancy, querida, você não pode continuar assim. Já se passaram 2 meses desde que conseguiu pagar o aluguel. E eu não posso... Eu sei, interrompeu Nancy, sua voz rouca de tanto chorar. Eu sei que você tem sido mais do que generosa. Eu só não sei mais o que fazer. Megan suspirou profundamente, e Nancy pôde ver a luta interna em seu rosto. A pensão era pequena, e Megan mal conseguia se sustentar. Manter Nancy por caridade estava custando caro demais. Há algo, disse Megan finalmente, hesitante. Betty Bennett mencionou algo ontem. Há um homem nas montanhas, Frank Cox. Ele está procurando alguém para cuidar de sua casa, cozinhar, limpar. Mas Nancy... Ela pausou, mordendo o lábio inferior. Ninguém quer o trabalho. Dizem que ele é... difícil. Difícil como? Perguntou Nancy. Uma centelha de esperança acendendo em seu peito pela primeira vez em semanas. Ele vive sozinho há anos, lá nas montanhas. Dizem que é grosseiro, antissocial. Algumas pessoas até sussurram que ele pode ser perigoso. É por isso que ninguém quer o trabalho, mesmo com o salário sendo bom. Nancy fechou os olhos por um momento, pesando suas opções. Ficar em Cedar Falls significava enfrentar mais humilhação, mais portas fechadas, mais olhares de pena
e sussurros pelas costas. Significava eventualmente ser despejada da pensão e não ter para onde ir. Ou ela poderia arriscar tudo em um homem desconhecido nas montanhas, alguém que pelo menos estava disposto a dar-lhe uma chance. Onde posso encontrá-lo? Perguntou ela, abrindo os olhos com nova determinação. Megan pareceu surpresa com a rapidez da decisão. Nancy, você tem certeza? As montanhas são isoladas, especialmente no inverno que se aproxima. Se algo der errado, algo já deu errado, disse Nancy, levantando-se e alisando sua saia preta. Minha vida já deu errado. Pelo menos isso é uma chance de recomeçar. Antes de vermos como isso termina, nos digam de onde vocês estão assistindo e deem aquele apoio nos comentários. No dia seguinte, Nancy encontrou-se na loja geral de Joshua Kelly, onde Frank Cox supostamente aparecia uma vez por mês para comprar suprimentos. Joshua, um homem rechonchudo com bigode grisalho, olhou-a de cima a baixo quando ela explicou por que estava ali. Senhora Mitchell, disse ele, balançando a cabeça lentamente. Não sei se é uma boa ideia. Frank Cox não é como outros homens. Ele vive lá em cima há mais de 10 anos, desde que voltou da guerra. Fala pouco, sorri menos ainda. As últimas 3 mulheres que tentaram trabalhar para ele voltaram antes mesmo de completar uma semana. Por quê? Perguntou Nancy, tentando manter a voz firme. Dizem que ele é rude, que não tolera conversa fiada ou qualquer coisa que considere perda de tempo. Vive como um ermitão, caça sua própria comida, raramente desce à cidade. Alguns dizem que a guerra o mudou, que ele viu coisas que um homem não deveria ver. Nancy absorveu essas informações em silêncio. Um veterano de guerra traumatizado e isolado certamente não soava como o empregador ideal. Mas ela havia chegado ao ponto em que até mesmo um empregador difícil era melhor que nenhum empregador. Quando ele virá novamente? Perguntou ela. Joshua consultou um calendário atrás do balcão. Hoje é terça-feira. Ele geralmente vem nas quintas-feiras por volta do meio-dia. Mas, senhora Mitchell, eu realmente acho que você deveria reconsiderar. As montanhas são um lugar duro para uma mulher sozinha. Eu já estou sozinha, respondeu Nancy simplesmente. Na quinta-feira, Nancy esperou na loja geral desde as 11 da manhã, suas poucas posses empacotadas em uma mala de couro gasta que havia pertencido a seu marido. Ela havia passado a noite anterior sem dormir, alternando entre nervosismo e determinação. Esta era sua última chance de evitar a completa desolação. Ao meio-dia em ponto, a porta da loja se abriu com um rangido e um homem entrou. Nancy soube imediatamente que era Frank Cox. Ele era alto, com ombros largos e uma postura que falava de anos de trabalho físico árduo. Seus cabelos escuros estavam mais longos do que a moda da cidade ditava, e uma barba bem cuidada cobria a parte inferior de seu rosto. Mas foram seus olhos que mais a impressionaram. Olhos escuros que pareciam ter visto demais do mundo e de suas crueldades. Ele usava roupas práticas, uma camisa de flanela e calças de couro, e carregava um rifle nas costas. Quando seus olhos encontraram os dela, Nancy sentiu um arrepio que não sabia se era medo ou algo mais. Você deve ser a mulher que Joshua mencionou, disse ele, sua voz profunda e áspera por falta de uso. Não era uma pergunta. Sim, senhor, Nancy Mitchell, respondeu ela estendendo a mão. Ele olhou para sua mão por um momento antes de apertar brevemente. Suas mãos eram calejadas e fortes, as mãos de um homem que trabalhava com elas todos os dias. Frank Cox, Joshua disse que você está procurando trabalho. Sim, senhor. Posso cozinhar, limpar, costurar. Sou trabalhadora e não me importo com o trabalho pesado. Frank a estudou por um longo momento, seus olhos percorrendo seu rosto pálido e suas roupas gastas. Nancy forçou-se a manter o queixo erguido, recusando-se a demonstrar a vulnerabilidade que sentia. Por que ninguém mais na cidade quer o trabalho? Perguntou ele diretamente. A pergunta a pegou desprevenida. A maioria dos homens teria tentado suavizar a situação. Mas Frank Cox claramente não era como a maioria dos homens. Por que dizem que o senhor é difícil de trabalhar? Respondeu ela honestamente. E por que as montanhas são isoladas? Algo que poderia ter sido aprovação passou pelos olhos dele. E isso não te incomoda? Senhor Cox, eu não tenho mais nada a perder. Se o senhor está disposto a me dar uma chance, eu estou disposta a trabalhar duro para merecê-la. Ele assentiu lentamente. O trabalho é pesado. A cabana fica a 3 horas de cavalgada daqui,
E quando o inverno chegar, pode ficar isolada por semanas. Não tolero preguiça, reclamações ou fofocas. Pago bem, mas espero que o trabalho seja feito direito. Entendo. Tem cavalo? Não, senhor. Frank suspirou, como se isso fosse apenas mais uma complicação em uma vida já complicada demais. Vou arranjar um para você. Pegue suas coisas. Nancy mal podia acreditar. Depois de meses de rejeição, alguém finalmente estava lhe dando uma oportunidade. Ela pegou sua mala e seguiu Frank para fora da loja, onde 2 cavalos estavam amarrados. Ele ajudou-a a montar em uma égua marrom mansa e amarrou sua mala na sela. A jornada até a cabana foi feita principalmente em silêncio. Frank cavalgava à frente, ocasionalmente apontando perigos no caminho ou indicando a direção correta quando a trilha se dividia. Nancy tentou algumas vezes iniciar uma conversa, mas suas tentativas foram recebidas com respostas monossilábicas. Então ela eventualmente desistiu e se concentrou em não cair do cavalo. As montanhas eram mais belas do que ela havia imaginado. Pinheiros altos se estendiam em todas as direções, suas copas sussurrando no vento. Riachos cristalinos corriam ao lado da trilha, e ela podia ver vida selvagem ocasional, veados e esquilos observando sua passagem com curiosidade cautelosa. Quando finalmente chegaram à cabana, Nancy ficou surpresa. Ela havia esperado algo rústico e mal cuidado, mas a estrutura diante dela era sólida e bem construída. Era feita de troncos grossos e tinha uma chaminé de pedra que liberava uma fina coluna de fumaça. Uma varanda pequena, mas funcional, se estendia pela frente, e ela podia ver que as janelas tinham vidro de verdade, não papel oleado como muitas cabanas nas montanhas. É bonita, disse ela, sinceramente impressionada. Frank desmontou e começou a desamarrar sua mala. Construía eu mesmo. Sua acomodação fica nos fundos. Há um quarto pequeno com uma cama e um baú para suas coisas. Ele levou-a ao redor da cabana para mostrar-lhe seus aposentos. O quarto era pequeno, mas limpo, com uma janela que dava vista para o vale abaixo. A cama era simples, mas parecia confortável, e havia uma pequena mesa com uma bacia para lavar. As refeições são às 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, disse Frank, sua voz assumindo um tom mais formal, quase militar. Espero que a casa esteja limpa, as roupas lavadas e remendadas quando necessário. Há um jardim atrás da cabana que precisa ser cuidado. Caço a maior parte da nossa carne, mas há galinhas para ovos e leite de uma cabra. Nancy acenou, tentando memorizar todas as instruções. E quanto ao pagamento? $15 por mês, mais comida e acomodação. Pagamento no primeiro de cada mês. Era mais do que ela havia esperado. Certamente mais do que qualquer outro trabalho em Cedar Falls pagaria a uma viúva sem referências. Isso é muito generoso, Sr. Cox. Ele a olhou estranhamente, como se generosidade fosse um conceito estranho para ele. É um trabalho justo por um salário justo. Não espere mais do que isso. Com essas palavras, ele se virou e entrou na cabana principal, deixando Nancy sozinha com suas posses e uma sensação crescente de que havia acabado de entrar em um mundo completamente diferente de tudo que conhecia. Os primeiros dias na cabana de Frank Cox foram uma revelação para Nancy. Ela havia esperado o trabalho árduo, mas a realidade superou suas expectativas. Frank acordava antes do amanhecer e esperava que o café estivesse pronto quando ele saísse de seu quarto. Ele comia em silêncio, raramente levantando os olhos de seu prato, e então desaparecia nas montanhas para verificar suas armadilhas ou caçar. Nancy rapidamente estabeleceu uma rotina. Acordava às 5 da manhã para acender o fogo e preparar o café. Enquanto Frank tomava seu café da manhã, ela preparava um almoço simples para ele levar. Depois que ele saía, ela limpava a cabana, lavava roupas quando necessário, cuidava das galinhas e da cabra e trabalhava no jardim. A cabana era espartana, mas funcional. A sala principal tinha uma grande lareira de pedra, uma mesa robusta de madeira, 2 cadeiras e algumas prateleiras com livros surpreendentemente bem cuidados. O quarto de Frank ficava em um lado da cabana e havia uma pequena despensa e área de cozinha. Tudo estava limpo e organizado, sugerindo que Frank havia cuidado bem do lugar sozinho antes de sua chegada. O que mais a intrigava eram os pequenos detalhes que revelavam mais sobre o homem do que ele próprio jamais diria. Havia livros de poesia ao lado de manuais de caça e sobrevivência.
Uma flauta de madeira cuidadosamente esculpida descansava em uma prateleira alta. E às vezes, quando ela estava limpando, encontrava pequenas esculturas de madeira escondidas em cantos. Animais e pássaros talhados com habilidade impressionante. Frank raramente falava além do necessário. Ele agradecia pelas refeições com um aceno de cabeça e ocasionalmente fazia comentários sobre o tempo ou sobre tarefas que precisavam ser feitas. Mas Nancy começou a perceber que ele estava sempre observando, sempre ciente de onde ela estava e do que estava fazendo. No final de sua primeira semana, uma tempestade chegou às montanhas. Nancy nunca havia experimentado nada parecido. O vento uivava ao redor da cabana, com uma fúria que fazia as paredes tremerem, e a chuva batia nas janelas como punhos furiosos. Ela estava na cozinha preparando o jantar, quando um raio particularmente forte fez toda a cabana tremer. Instintivamente, ela deixou escapar um pequeno grito de susto. Quando se virou, Frank estava parado na porta da cozinha, seus olhos escuros fixos nela. "Primeira tempestade, nas montanhas?" perguntou ele. E pela primeira vez desde que havia chegado, sua voz não soava completamente indiferente. "Sim", admitiu ela, tentando controlar o tremor em sua voz. "É muito mais intensa do que eu esperava." Frank se aproximou da janela e olhou para fora, onde os pinheiros se curvavam perigosamente no vento. As montanhas não perdoam fraqueza. Você tem que respeitar o poder delas ou elas vão te destruir. Havia algo em sua voz que fez Nancy olhar para ele mais atentamente. Por um momento, ela viu não o homem áspero e silencioso que havia conhecido, mas alguém que havia enfrentado tempestades muito piores do que qualquer coisa que a natureza pudesse oferecer. "Você já foi destruído por elas?" perguntou ela suavemente, surpreendendo a si mesma com sua ousadia. Frank se virou para olhá-la, e por um momento ela viu uma vulnerabilidade em seus olhos que ele rapidamente mascarou. "Todo mundo é destruído por alguma coisa, Sra. Mitchell. A questão é se você consegue se reconstruir depois." Antes que ela pudesse responder, outro raio iluminou a cabana, seguido imediatamente por um trovão ensurdecedor. Frank se moveu rapidamente pela sala, verificando as janelas e a porta. "A tempestade vai durar a noite toda", disse ele. "Mantenha o fogo aceso. Se algo acontecer comigo, há suprimentos suficientes na despensa para 2 semanas. E os vizinhos mais próximos ficam a um dia de cavalgada vale abaixo." "Algo vai acontecer com você?" perguntou Nancy, sentindo um aperto no estômago que a surpreendeu. "Provavelmente não, mas nas montanhas, você sempre se prepara para o pior." Eles jantaram em um silêncio mais confortável do que o usual, o som da tempestade criando uma intimidade forçada. Nancy notou que Frank ocasionalmente olhava em sua direção, como se estivesse avaliando como ela estava lidando com a situação. Depois do jantar, em vez de se retirar imediatamente para seu quarto como era seu costume, Frank se sentou diante da lareira e pegou um dos livros da prateleira. Nancy estava lavando os pratos quando ouviu um som suave e melódico. Ela se virou para ver Frank tocando a flauta de madeira, uma melodia triste e bela que parecia ecoar a solidão das montanhas. Ela parou de lavar os pratos e apenas escutou, hipnotizada pela música. Quando a canção terminou, Frank baixou a flauta e olhou para ela. "Minha mãe me ensinou essa música", disse ele, sua voz mais suave do que ela jamais havia ouvido. Ela dizia que música podia acalmar até mesmo as tempestades mais ferozes. "É linda", disse Nancy sinceramente. "Você toca muito bem." Frank colocou a flauta de volta na prateleira, e Nancy pôde ver que ele estava se fechando novamente, retornando à sua reserva habitual. "É hora de dormir. A tempestade deve passar até de manhã." Mas quando Nancy se deitou em sua pequena cama, ela não conseguiu tirar a música da cabeça, nem a expressão vulnerável que havia visto no rosto de Frank quando ele tocou. Pela primeira vez desde que havia chegado, ela começou a se perguntar que tipo de tempestades haviam moldado o homem solitário que vivia nessas montanhas. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica entre Nancy e Frank. Ela começou a entender seus ritmos e preferências sem que ele precisasse explicar. Ele gostava de seu café forte e preto, preferia carne bem passada e sempre verificava as fechaduras antes de dormir. Em troca, Frank começou a deixar pequenos sinais de aprovação. Um aceno quando ela preparava uma refeição particularmente boa,
ou uma palavra de agradecimento quando ela remendava suas roupas. Nancy descobriu que gostava do trabalho físico. Seus músculos, que haviam se tornado fracos durante os meses de depressão em Cedar Falls, começaram a se fortalecer novamente. Suas bochechas recuperaram a cor e ela começou a dormir profundamente pela primeira vez em anos. Havia algo profundamente satisfatório em cuidar de um lar novamente, mesmo que fosse o lar de um estranho. O jardim atrás da cabana tornou-se seu refúgio especial. Frank havia plantado vegetais práticos, batatas, cenouras, cebolas, mas Nancy começou a adicionar toques próprios. Ela encontrou sementes de flores silvestres e as plantou ao longo das bordas, e começou a cultivar ervas para temperos e medicina. Foi enquanto trabalhava no jardim uma tarde que ela ouviu vozes se aproximando da cabana. Nancy se levantou, limpando as mãos no avental, e viu 3 homens a cavalo subindo a trilha. Ela não os reconheceu, mas algo em sua postura e na maneira como olhavam ao redor a deixou nervosa. Frank estava verificando suas armadilhas mais acima na montanha, então ela estava sozinha. Nancy caminhou até a frente da cabana, tentando parecer mais confiante do que se sentia. "Boa tarde", disse ela quando os homens desmontaram. "Posso ajudá-los em alguma coisa?" O homem à frente era alto e magro, com olhos pequenos e cruéis que a fizeram recuar instintivamente. Ele usava roupas caras, mas sujas de viagem, e havia uma arrogância em sua postura que ela imediatamente desgostou. "Você deve ser a nova governanta de Cox", disse ele, sua voz carregada de desdém. "Sou Eric Watson. Estou aqui para falar com seu patrão sobre uma questão de negócios." Nancy havia ouvido falar de Eric Watson. Ele era um dos homens mais ricos da região, dono de várias minas e conhecido por métodos questionáveis de adquirir terras. Sua reputação não era boa entre as pessoas decentes de Cedar Falls. "O Sr. Cox não está em casa no momento", disse Nancy educadamente. "Posso dar um recado?" Watson sorriu, mas não havia calor em sua expressão. Eu acho que vou esperar. Aaron, Nathan, por que não dão uma olhada ao redor enquanto eu converso com a senhora?" Os 2 homens que o acompanhavam se espalharam, um indo em direção ao estábulo e o outro caminhando ao redor da cabana. Nancy sentiu um arrepio de medo. Estes homens claramente não estavam aqui para uma conversa amigável. "Sr. Watson, eu realmente acho que seria melhor se o senhor voltasse quando o Sr. Cox estivesse em casa", disse ela, tentando manter a voz firme. "Não se preocupe, querida. Não vamos demorar." Watson se aproximou da varanda, seus olhos percorrendo a propriedade com interesse óbvio. "Esta é uma bela propriedade. Cox teve sorte de encontrá-la." "Ele a construiu", disse Nancy, sentindo uma pontada de orgulho defensivo. "Ah, sim, o veterano solitário brincando de pioneiro. Que tocante." Watson riu, mas o som era desagradável. "Infelizmente, ele construiu no lugar errado. Esta terra fica bem no meio de uma área que pretendo desenvolver. Seria muito mais conveniente se ele fosse razoável." Nancy começou a entender o que estava acontecendo. Watson queria a terra de Frank, e pelos métodos que seus homens estavam empregando, ela duvidava que ele estivesse planejando fazer uma oferta justa. "Tenho certeza de que o Sr. Cox não está interessado em vender", disse ela. "Oh, mas ele deveria estar. Veja, eu já comprei todas as outras propriedades nesta área. Cox é o único que resta, e sua teimosia está atrasando um projeto muito lucrativo." Watson subiu os degraus da varanda, invadindo claramente o espaço pessoal de Nancy. Às vezes, pessoas teimosas precisam de incentivo para ver a razão. Antes que Nancy pudesse responder, ela ouviu o som de cascos de cavalo se aproximando rapidamente. Frank apareceu na curva da trilha e, mesmo à distância, Nancy podia ver a tensão em sua postura quando ele viu os cavalos estranhos. Ele desmontou de um salto e caminhou em direção à cabana com passos medidos e deliberados. Seus olhos encontraram os de Nancy primeiro, verificando se ela estava bem antes de se voltarem para Watson com uma frieza que fez o ar ao redor parecer mais gelado. "Watson", disse Frank, sua voz baixa e perigosa. "Que prazer inesperado." "Cox, exatamente o homem que eu queria ver." Watson desceu da varanda, mas Nancy notou que ele manteve distância de Frank. "Vim discutir uma proposta de negócios." "Não temos negócios para discutir", disse Frank simplesmente. "Oh, mas temos. Veja,
Esta terra tornou-se muito valiosa recentemente. Estou preparado para fazer uma oferta muito generosa. Não está à venda. Watson suspirou teatralmente. Cox, você sempre foi teimoso, mas desta vez sua teimosia pode causar problemas para pessoas inocentes. Seus olhos se moveram significativamente para Nancy. Acidentes acontecem nessas montanhas, especialmente para pessoas que vivem tão isoladas. O ar ficou eletricamente carregado. Nancy viu os músculos de Frank se tensionarem e ela percebeu que estava presenciando dois homens perigosos medindo um ao outro. Mas onde Watson tinha crueldade e ganância, Frank tinha algo mais profundo. Uma quietude mortal que falava de experiência em situações muito piores do que esta. Senhor Watson, disse Frank, sua voz ainda baixa, mas agora carregada de uma ameaça que fez até mesmo os homens de Watson ficarem inquietos. Sugiro que você e seus homens saiam da minha propriedade. Agora. Watson olhou ao redor, notando que seus homens haviam se posicionado estrategicamente, e sorriu. Claro, Cox, não queremos problemas. Mas pense na minha oferta. E lembre-se, às vezes a vida nas montanhas pode ser muito imprevisível. Com isso, ele acenou para seus homens e os três montaram e partiram. Mas Nancy notou que eles não desceram a trilha principal. Em vez disso, tomaram um caminho lateral que os levaria ao redor da montanha, onde poderiam observar a cabana sem serem vistos. Frank ficou parado na varanda por um longo tempo depois que eles partiram, seus olhos seguindo a trilha onde haviam desaparecido. Quando finalmente se virou para Nancy, ela viu uma preocupação em seu rosto que ele não conseguiu esconder completamente. Você está bem? Perguntou ele. Sim. Mas Frank... Ela pausou, percebendo que havia usado seu primeiro nome pela primeira vez. Ele não vai desistir, vai? Frank balançou a cabeça lentamente. Não, Eric Watson não é conhecido por aceitar não como resposta. Naquela noite, Frank não foi para seu quarto após o jantar. Em vez disso, ele verificou todas as janelas e portas novamente, certificando-se de que estavam bem trancadas. Nancy o observou de sua posição na cozinha, notando a tensão em seus movimentos e a maneira como seus olhos continuamente se voltavam para as janelas escuras. Eles vão voltar? Perguntou ela finalmente. Frank parou de verificar a janela da sala principal e se virou para ela. Por um momento, ela pensou que ele não responderia, como fazia com tantas de suas perguntas. Mas então ele suspirou e se sentou pesadamente em uma das cadeiras diante da lareira. Watson não é como outros homens ricos, disse ele, sua voz cansada. Ele não apenas compra o que quer, ele pega. E quando alguém se recusa a cooperar, ele encontra maneiras de tornar suas vidas impossíveis até que eles cedam. Nancy secou as mãos no avental e se juntou a ele diante da lareira. Que tipo de maneiras? Acidentes, incêndios, pessoas desaparecendo. Nada que possa ser provado, mas todos sabem quem está por trás. Frank olhou para as chamas dançantes. Ele já expulsou meia dúzia de famílias desta área nos últimos 2 anos. Por que você não vende, se é tão perigoso? Frank a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Esta terra é tudo que tenho. Quando voltei da guerra, eu não estava bem. Construir esta cabana, trabalhar esta terra, foi o que me salvou. Não vou deixar um homem como Watson tirar isso de mim. Nancy sentiu uma onda de compreensão. Ela sabia o que era perder tudo, sabia o desespero de não ter lugar no mundo. E eu, se ficar, estarei em perigo também? Frank estudou seu rosto por um longo momento. Provavelmente. Watson não hesitará em usar você contra mim se achar que isso funcionará. Nancy deveria estar com medo. Deveria estar fazendo as malas e planejando voltar para Cedar Falls na primeira oportunidade. Mas em vez disso, ela sentiu uma determinação crescendo dentro dela. Uma raiva contra homens como Watson, que pensavam que podiam simplesmente pegar o que queriam de pessoas que haviam sofrido o suficiente. Então teremos que garantir que isso não funcione, disse ela simplesmente. Frank a olhou com surpresa. Nancy, você não entende. Watson tem dinheiro, influência, homens armados. Eu sou apenas um homem. Você não está sozinho, disse ela, e as palavras saíram antes que ela pudesse pensar sobre elas. Eu não vou embora. Algo passou pelo rosto de Frank, uma emoção que ele rapidamente suprimiu. Por quê? Você mal me conhece. Esta não é sua luta. Nancy pensou sobre isso por um momento.
Por que ela estava disposta a enfrentar o perigo por um homem que mal falava com ela? Por que a ideia de deixá-lo enfrentar Watson sozinho a enchia de uma urgência desesperada? Por que, disse ela finalmente, pela primeira vez em 2 anos, eu me sinto útil novamente. Me sinto viva. E por que você me deu uma chance quando ninguém mais daria? Frank ficou em silêncio por tanto tempo que Nancy começou a se perguntar se havia dito algo errado. Mas então ele se levantou e foi até a prateleira onde guardava a flauta. Em vez de pegá-la, ele pegou algo que estava escondido atrás dos livros. Uma pequena escultura de madeira. Ele voltou e a colocou nas mãos de Nancy. Era um pássaro, talhado com detalhes incríveis, cada pena delicadamente definida. Era belo e delicado, e ela podia sentir as horas de trabalho cuidadoso que haviam sido investidas nele. Fiz isso para você, disse ele, sua voz tão baixa que ela quase não ouviu. Queria agradecer por cuidar tão bem da casa, por não fazer perguntas sobre coisas que não são da sua conta, por não ter medo de mim. Nancy segurou a pequena escultura como se fosse feita de vidro. Frank, é linda. Mas por que você pensaria que eu teria medo de você? Ele se sentou novamente, suas mãos grandes entrelaçadas no colo. Porque a maioria das pessoas tem. A guerra me mudou, Nancy. Fiz coisas. Vi coisas que nenhum homem deveria ver ou fazer. Quando voltei, eu não conseguia estar perto de pessoas. Não conseguia suportar multidões, ruídos altos, até mesmo conversas normais me deixavam nervoso. Nancy ouviu em silêncio, começando a entender a profundidade da dor que Frank carregava. Construí esta cabana para ficar longe de tudo isso, para encontrar paz. E funcionou na maior parte do tempo. Mas as pessoas na cidade sussurram sobre o veterano louco que vive nas montanhas. Dizem que sou perigoso, instável. Você não é nenhuma dessas coisas, disse Nancy firmemente. Você é gentil e cuidadoso. Você esculpe pássaros e toca música linda. Você me deu trabalho quando ninguém mais daria. Frank a olhou com uma expressão de surpresa, como se nunca tivesse considerado que alguém pudesse vê-lo dessa forma. Nancy! Um som do lado de fora os fez congelar. Era sutil, apenas o rangido de um galho ou o movimento de algo grande entre as árvores. Mas Frank se levantou imediatamente, seus instintos militares alertando-o para o perigo. Fique aqui, sussurrou ele, movendo-se silenciosamente em direção à janela. Nancy segurou a escultura do pássaro contra o peito e observou Frank espreitar cuidadosamente pela janela. A tensão em seu corpo era palpável e ela percebeu que estava vendo o soldado que ele havia sido, alerta e pronto para o perigo. O que é? Sussurrou ela. Não tenho certeza. Pode ser apenas um animal, mas... Ele pausou, seus olhos se estreitando enquanto examinava a escuridão lá fora. Ou pode ser que Watson tenha decidido não esperar. Frank se afastou da janela e foi rapidamente até um baú no canto da sala. Nancy o observou remover um rifle e uma caixa de munição, seus movimentos eficientes e praticados. Havia uma qualidade diferente nele agora, uma intensidade focada que a fez perceber que estava vendo o soldado que ele havia sido. Nancy, preciso que você vá para seu quarto e tranque a porta, disse ele, verificando a arma com movimentos precisos. Se algo acontecer comigo, há um rifle menor no meu quarto, embaixo da cama. Você sabe atirar? Um pouco, admitiu ela. Meu pai me ensinou quando eu era jovem. Bem, espero que não seja necessário, mas... Outro som do lado de fora, mais próximo desta vez, fez Frank se mover rapidamente para a porta. Vá, agora! Mas Nancy não se moveu. Frank, eu não vou me esconder enquanto você enfrenta isso sozinho. Nancy, por favor. Se algo acontecer com você por minha causa, nada vai acontecer, disse ela com mais confiança do que sentia. Mas se Watson está lá fora, ele precisa saber que você não está sozinho. Que há pessoas que se importam com o que acontece com você. Frank a olhou por um longo momento, e Nancy viu conflito em seus olhos. Finalmente ele acenou. Fique longe das janelas, e se eu disser para você correr, você corre. Prometa-me. Prometo. Frank apagou as lâmpadas, deixando apenas o brilho da lareira para iluminar a sala. Ele se posicionou ao lado da janela principal, onde podia ver a maior parte da clareira ao redor da cabana. Nancy se agachou atrás da mesa,
o pequeno pássaro de madeira ainda apertado em suas mãos. Eles esperaram em silêncio tenso por vários minutos. Nancy podia ouvir seu próprio coração batendo e o crepitar suave do fogo. Então, claramente, eles ouviram o relincho baixo de um cavalo em algum lugar nas árvores. Frank tensionou, seu dedo se movendo para o gatilho. "Eles estão aí", sussurrou ele. De repente, uma voz gritou da escuridão. "Cox, sabemos que você está aí dentro. Saia e vamos conversar como homens civilizados." Nancy reconheceu a voz de Aaron Gutierrez, um dos homens de Watson. Frank não respondeu, mantendo sua posição ao lado da janela. "Não seja tolo, Cox", gritou outra voz, provavelmente Nathan Miller. "Somos apenas 3 homens que querem ter uma conversa. Não precisa haver problemas." "3 que vocês sabem", murmurou Frank, seus olhos continuando a vasculhar a escuridão. "Provavelmente há mais nas árvores." Nancy sentiu um arrepio de medo, mas também uma determinação crescente. Estes homens pensavam que podiam simplesmente intimidar Frank para sair de sua própria casa, de sua própria terra. Eles estavam errados. "Cox!" A voz de Gutierrez soou novamente, mais impaciente agora. "Temos toda a noite. E sabemos que você tem uma mulher aí dentro. Seria uma pena se algo acontecesse com ela por causa de sua teimosia." Nancy viu os músculos de Frank se tensionarem perigosamente. Ela sabia que a menção a ela havia tocado em algo profundo e furioso nele. "Frank", sussurrou ela, "não faça nada precipitado. Eles querem que você saia. É uma armadilha." Frank acenou, mas Nancy podia ver a luta interna em seu rosto. Sua natureza protetora estava em guerra com seu treinamento militar, que lhe dizia para não cair em uma emboscada óbvia. Um novo som os fez congelar, o cheiro de fumaça começando a se infiltrar na cabana. Nancy olhou para a lareira, confusa, mas Frank imediatamente entendeu. "Eles incendiaram algo lá fora", disse ele, sua voz tensa. "Provavelmente o estábulo ou a lenha empilhada. Querem nos forçar a sair." A fumaça estava ficando mais espessa, e Nancy podia ver o brilho alaranjado de chamas através das janelas dos fundos. O medo que ela havia estado suprimindo começou a crescer em seu peito. "O que fazemos?" perguntou ela. Frank pensou rapidamente, seus anos de experiência militar tomando conta. "O estábulo está incendiando. Os cavalos..." Ele pausou, conflito claro em seu rosto. "Eles sabem que eu não vou deixar os animais morrerem." Nancy entendeu imediatamente. Watson e seus homens conheciam Frank bem o suficiente para saber que sua compaixão pelos animais o forçaria a agir, mesmo que isso o colocasse em perigo. "Então vamos sair juntos", disse ela, surpreendendo a si mesma com sua coragem. "Eles não vão atirar se eu estiver com você. Seria muito difícil de explicar." Frank balançou a cabeça violentamente. "Não, é muito perigoso." "Frank, escute-me." Nancy se moveu para mais perto dele, mantendo-se abaixada. "Você disse que Watson não hesitaria em me usar contra você. Bem, talvez possamos usar isso contra ele. Se eu sair primeiro, como uma mulher assustada procurando ajuda, talvez possa distraí-los tempo suficiente para você se posicionar melhor." "Absolutamente não." "Pense nisso", insistiu ela. "Eles me veem como uma governanta em defesa. Não vão me ver como uma ameaça. Posso sair pela porta da frente, chorar, implorar para que não machuquem você. Enquanto eles estão focados em mim, você pode sair pelos fundos e chegar ao estábulo." Frank a olhou como se ela tivesse sugerido que voasse até a lua. "Nancy, você não é soldado. Isso não é um jogo." "Eu sei que não é um jogo", disse ela, sua voz ficando mais forte. "Mas também não sou a mulher indefesa que eles pensam que sou. E não vou ficar aqui escondida enquanto você arrisca sua vida pelos cavalos." A fumaça estava ficando mais espessa, e eles podiam ouvir o crepitar das chamas lá fora. Os cavalos estavam relincando em pânico, e Nancy viu a agonia no rosto de Frank. "Está bem", disse ele finalmente, "mas fazemos do meu jeito. Você sai, mas mantém distância deles. Se algo der errado, você corre para as árvores e não olha para trás. Entendido?" Nancy acenou, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que Frank podia ouvi-lo. "E Nancy", disse ele, pegando sua mão livre e apertando brevemente. "Obrigado. Por não fugir. Por ficar." Antes que ela pudesse responder, Frank se moveu para a porta, rifle na mão. "Pronta", sussurrou ele. Nancy respirou fundo,
Apertou o pequeno pássaro de madeira uma última vez e acenou. Pronta! Nancy abriu a porta da frente lentamente, permitindo que a luz da lareira iluminasse sua figura. Ela forçou lágrimas a virem aos seus olhos e deixou sua voz tremer quando gritou para a escuridão. Por favor, não machuquem ele. Eu sou apenas a governanta. Não tenho nada a ver com isso. Ela saiu para a varanda, suas mãos visivelmente tremendo, interpretando perfeitamente o papel da mulher aterrorizada. Imediatamente, 3 figuras emergiram das sombras, rifles apontados em sua direção. Onde está Cox? Gritou Gutierrez, aproximando-se cautelosamente. Ele está lá dentro, tentando decidir o que fazer, soluçou Nancy. Por favor, senhores, ele é apenas um homem solitário. Por que estão fazendo isso? Enquanto falava, ela desceu lentamente os degraus da varanda, mantendo as mãos visíveis e se movendo de forma a atrair a atenção dos 3 homens para longe dos fundos da cabana. Pelo canto do olho, ela viu uma sombra se mover silenciosamente ao longo da parede lateral da cabana. Frank se movendo como o soldado treinado que era. Senhora, você precisa sair do caminho, disse Nathan Miller, sua voz menos hostil do que a de Gutierrez. Não queremos machucá-la, mas temos negócios com Cox. Que tipo de negócios requer incendiar o estábulo de um homem? Perguntou Nancy, permitindo que indignação genuína colorisse sua voz. Vocês poderiam ter matado os cavalos. Os cavalos estão bem, disse Gutierrez impaciente. Apenas incendiamos a lenha ao lado do estábulo. Agora, onde está seu patrão? Nancy podia ouvir os cavalos relincando em pânico e sabia que Frank estava provavelmente lutando contra cada instinto para não correr diretamente para eles. Ela precisava manter a atenção dos homens por mais alguns momentos. Ele está com medo, disse ela, descendo mais um degrau. Vocês são 3 homens armados contra um. Isso é justo? A vida não é justa, senhora, disse uma quarta voz, e Nancy se virou para ver Eric Watson emergir das árvores, montado em um cavalo preto. Mas pode ser lucrativa para aqueles inteligentes o suficiente para reconhecer uma oportunidade. Watson desmontou graciosamente, seus olhos frios fixos em Nancy. Você deveria ter ido embora quando teve a chance, minha querida. Agora você se tornou parte do problema. Eu não sou parte de nada, disse Nancy, forçando sua voz a permanecer firme. Sou apenas uma mulher tentando ganhar a vida honestamente. Ah, mas você escolheu ganhar essa vida trabalhando para o homem errado, disse Watson, aproximando-se dela. Frank Cox é teimoso e tolo. Ele poderia ter aceito minha oferta generosa e se mudado para um lugar mais adequado para um homem de sua condição. Em vez disso, ele escolheu ser difícil. Nancy podia sentir a malícia irradiando de Watson e percebeu que este homem era muito mais perigoso do que havia inicialmente pensado. Não era apenas ganância que o motivava, mas um prazer genuíno em dominar e humilhar outros. Que condição? Perguntou ela, genuinamente confusa. Watson sorriu. Mas não havia calor na expressão. Ah, você não sabe? Seu precioso patrão é louco, minha querida. Um veterano de guerra perturbado que não consegue se adaptar à vida civilizada. Por isso ele se esconde aqui nas montanhas como um animal selvagem. A raiva flamejou no peito de Nancy, tão intensa que ela quase esqueceu que estava supostamente interpretando uma mulher assustada. Ele não é louco, disse ela, sua voz ganhando força. Ele é um homem bom que passou por coisas terríveis servindo o seu país. Que tocante, disse Watson, sua voz pingando sarcasmo. Mas bondade não paga dívidas, e Frank Cox está prestes a descobrir que existem consequências para desafiar homens mais poderosos que ele. Naquele momento, Nancy ouviu um som que fez seu coração pular, o grito agudo de um cavalo em verdadeiro terror. As chamas haviam se espalhado mais do que Watson havia planejado, e os animais estavam em perigo real. Meus Deus! Sussurrou ela, esquecendo temporariamente seu papel. Os cavalos! Watson seguiu seu olhar e franziu a testa. Gutierrez, eu pensei que você disse que tinha tudo sob controle. Tínhamos, senhor. O vento deve ter espalhado as chamas. Naquele momento, uma figura emergiu da fumaça nos fundos da cabana, movendo-se com velocidade e propósito mortais. Frank havia chegado ao estábulo e estava libertando os cavalos, mas Nancy podia ver que ele estava em grande perigo. As chamas estavam mais altas do que qualquer um havia antecipado. Lá está ele! Gritou Miller, levantando seu rifle. Não!
Nancy se jogou na frente de Miller sem pensar, suas mãos agarrando o cano de sua arma. Vocês não podem atirar nele enquanto ele está salvando os animais. Miller a empurrou violentamente e ela caiu pesadamente no chão rochoso. Dor aguda atravessou seu ombro, mas ela se forçou a se levantar, determinada a não deixar que atirassem em Frank pelas costas. Peguem-na, ordenou Watson friamente. Se Cox quer brincar de herói, vamos dar-lhe uma razão para cooperar. Gutierrez se moveu em direção a Nancy, mas ela era mais rápida do que ele esperava. Anos de trabalho duro haviam fortalecido seus músculos e meses de vida nas montanhas haviam aguçado seus reflexos. Ela esquivou de sua primeira tentativa de agarrá-la e correu em direção ao estábulo em chamas. Frank! Gritou ela. É uma armadilha! Sua voz cortou através do rugido das chamas e do pânico dos cavalos. Frank se virou, viu os homens armados se movendo em sua direção. E Nancy correndo diretamente para o perigo. O que aconteceu a seguir se desenrolou em segundos que pareceram horas. Frank soltou o último cavalo e se moveu para interceptar Nancy, tirando-a do caminho de uma viga em chamas que caía. Gutierrez levantou seu rifle, mirando nas costas de Frank. E Nancy, vendo o perigo, fez a única coisa que pôde pensar. Ela pegou um punhado de terra e pedras e os atirou nos olhos de Gutierrez, estragando sua mira no momento crucial. O tiro foi alto, mas o som ecoou pelas montanhas como um trovão. Corram! Gritou Frank, pegando a mão de Nancy e puxando-a em direção às árvores. Mas Watson não havia terminado. Queimem tudo! Rugiu ele. A cabana, o estábulo, tudo. Se Cox quer ser teimoso, ele pode assistir sua vida virar cinzas. Frank e Nancy correram através das árvores, galhos arranhando seus rostos e roupas, enquanto os gritos de Watson e o crepitar crescente das chamas os seguiam. Frank conhecia estas montanhas melhor do que qualquer homem vivo, e ele os guiou através de trilhas que apenas caçadores e animais selvagens conheciam. Eles não pararam até chegarem a uma pequena caverna escondida atrás de uma cachoeira, um lugar que Frank havia descoberto anos atrás durante uma de suas longas caminhadas solitárias. Apenas quando estavam seguros dentro da caverna, protegidos pelo rugido da água caindo, Frank finalmente permitiu que parassem. Nancy desabou em uma rocha, sua respiração vindo em ofegantes dolorosos. Seu ombro latejava onde havia batido no chão, e ela podia sentir arranhões ardendo em seus braços e rosto. Mas estava viva, e Frank estava vivo, e por enquanto, isso era tudo o que importava. Frank se ajoelhou ao lado dela, suas mãos gentis examinando seus ferimentos. Você está machucada? Perguntou ele, sua voz tensa de preocupação. Apenas arranhões, disse ela tentando sorrir. E você? Estou bem. Ele se sentou pesadamente ao lado dela, passando as mãos pelos cabelos. Nancy, eu sinto muito. Você nunca deveria ter sido envolvida nisso. Eu me envolvi, disse ela firmemente. Foi minha escolha ficar, minha escolha ajudar, e eu faria tudo de novo. Frank a olhou com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Uma mistura de gratidão, admiração e algo mais profundo que fez seu coração acelerar. Você salvou minha vida lá, disse ele suavemente. Se você não tivesse estragado a mira de Gutierrez, você teria feito o mesmo por mim. Sim, disse ele sem hesitação. Mas Nancy, você não entende. Eu não esperava. Nunca pensei que alguém se importaria o suficiente para arriscar sua própria vida por mim. Nancy estudou seu rosto na luz fraca que filtrava através da cachoeira. Por que não? Frank, você é um homem bom. Um homem que vale a pena proteger. Ele balançou a cabeça lentamente. Não sou o homem que era antes da guerra. Aquele homem morreu em algum campo de batalha há muito tempo. O que sobrou é danificado. Você não está danificado, disse Nancy com convicção feroz. Você está ferido. Há uma diferença. Frank ficou em silêncio por um longo momento, olhando para suas mãos. Você sabe por que eu realmente vim para as montanhas? Perguntou ele finalmente. Nancy balançou a cabeça, sentindo que ele estava prestes a compartilhar algo que nunca havia dito a outra alma viva. Não foi apenas porque eu não conseguia lidar com multidões ou ruídos altos. Foi porque eu não confiava em mim mesmo ao redor de pessoas. A guerra me ensinou a matar, Nancy. Me ensinou muito bem. E quando voltei, às vezes eu ainda estava lá, naqueles campos de batalha. Qualquer som alto,
Qualquer movimento súbito, e eu estava de volta lá, lutando por minha vida. Nancy ouviu em silêncio, seu coração doendo pela dor em sua voz. Um dia, pouco depois que voltei, estava na cidade e uma criança deixou cair uma panela atrás de mim. O som me fez pular e eu me virei com os punhos levantados, pronto para lutar. A criança ficou tão assustada que começou a chorar, e eu percebi que tinha me tornado o tipo de homem que assusta crianças inocentes. Frank, foi quando decidi que precisava ficar longe das pessoas. Pelo bem delas, tanto quanto pelo meu. Construí a cabana, aprendi a viver sozinho, e por anos isso funcionou. Eu encontrei paz nas montanhas, Nancy. Pela primeira vez desde a guerra, eu encontrei paz. Nancy podia ouvir o mais não dito em sua voz. E então? E então você chegou. Ele finalmente olhou para ela, e Nancy viu vulnerabilidade crua em seus olhos. E pela primeira vez em anos, eu lembrei como era bom ter alguém para cuidar. Como era bom não estar sozinho. O coração de Nancy inchou com emoção que ela não havia sentido desde antes da morte de seu marido. Frank, mas agora Watson destruiu tudo. A cabana provavelmente foi queimada até as fundações. Os animais estão espalhados pelas montanhas. E você? Ele pausou, sua voz quebrando ligeiramente. Você quase morreu por minha causa. Nancy estendeu a mão e tocou seu rosto, forçando-o a olhar para ela. Eu não morri. Estamos vivos, estamos juntos, e vamos encontrar uma maneira de superar isso. Como? Watson tem dinheiro, poder, homens armados. Eu tenho nada. Você me tem, disse ela simplesmente. E isso não é nada. Frank cobriu a mão dela com a sua, pressionando-a contra sua bochecha. Nancy, você não entende o que está dizendo. Se ficar comigo, você sempre estará em perigo. Watson não vai parar até conseguir o que quer. Então temos que garantir que ele não consiga, disse Nancy com determinação que a surpreendeu. Frank, eu passei 2 anos me sentindo morta por dentro. 2 anos achando que não havia nada no mundo pelo que valia a pena lutar. Mas você me deu uma razão para viver novamente. Você me deu uma casa, um propósito e... Ela pausou, reunindo coragem para dizer as palavras que havia estado suprimindo. Você me deu amor. Frank a olhou com choque. Nancy, eu te amo, disse ela, as palavras saindo em uma torrente. Eu sei que é loucura. Eu sei que nos conhecemos há apenas alguns meses, mas eu te amo. Amo sua gentileza, sua força, a maneira como você cuida dos animais e esculpe pequenos pássaros quando pensa que ninguém está olhando. Amo como você me fez sentir útil novamente, como você nunca me fez sentir como um fardo. Frank ficou em silêncio por tanto tempo que Nancy começou a se perguntar se havia cometido um erro terrível. Mas então ele puxou-a para seus braços, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu também te amo, sussurrou ele contra seus cabelos. Deus me ajude. Eu te amo mais do que pensei ser possível amar alguém novamente. Eles se abraçaram na caverna escondida, o som da cachoeira mascarando suas lágrimas de alívio e amor recém-descoberto. Mas mesmo naquele momento de intimidade, ambos sabiam que Watson ainda estava lá fora e que sua luta estava longe de terminar. Eles passaram a noite na caverna, Frank mantendo vigia enquanto Nancy dormia fitfully contra seu ombro. Quando a primeira luz da manhã filtrou através da cachoeira, Frank a acordou gentilmente. Precisamos ver o que sobrou, disse ele, sua voz sombria. Eles fizeram o caminho de volta através das árvores, Frank movendo-se cautelosamente e parando frequentemente para escutar. Quando finalmente emergiram na clareira onde a cabana havia ficado, Nancy deixou escapar um gemido de horror. Watson havia cumprido sua ameaça. A cabana era apenas uma carcaça enegrecida, suas paredes de troncos reduzidas a cinzas fumegantes. O estábulo havia desaparecido completamente, deixando apenas algumas vigas carbonizadas. O jardim que Nancy havia cuidado com tanto carinho estava pisoteado e destruído. Frank ficou parado por um longo momento, olhando para os restos de tudo pelo que havia trabalhado. Nancy podia ver a dor em seu rosto, mas também algo mais, uma determinação fria que ela não havia visto antes. Eles deixaram uma mensagem, disse ele apontando para uma placa cravada no chão perto de onde a porta da frente havia ficado. Nancy leu as palavras pintadas grosseiramente na madeira. Última chance. Venda ou sofra as consequências. EW. Arrogante bastardo, murmurou Frank,
e Nancy ficou surpresa com a raiva em sua voz. Ele pensa que isso vai me quebrar. Não vai? Perguntou Nancy suavemente. Frank se virou para ela, e Nancy viu que o homem derrotado que havia esperado encontrar não estava lá. Em seu lugar estava alguém que ela nunca havia visto antes. Um homem com fogo em seus olhos e determinação de aço em sua mandíbula. Não, disse ele simplesmente. Isso só me deixou com raiva. Eles passaram a manhã vasculhando os destroços, salvando o que puderam. Surpreendentemente, algumas coisas haviam sobrevivido. A pequena escultura de pássaro que Frank havia dado a Nancy estava em seu quarto, protegida por uma viga caída. Algumas ferramentas no que havia sido a despensa estavam danificadas, mas utilizáveis. E, milagrosamente, escondidos sob uma pedra solta perto da fundação, estavam os livros de Frank e sua flauta, que ele havia protegido em uma caixa à prova d'água. Você sabia que isso poderia acontecer, percebeu Nancy, vendo como ele havia preparado esconderijos para suas posses mais valiosas. Eu esperava que não chegasse a isso, mas sim, eu sabia. Frank segurou a flauta por um momento, então a colocou de volta na caixa. Watson não é conhecido por aceitar derrota graciosamente. Então, o que fazemos agora? Frank olhou ao redor da clareira devastada, então para Nancy. Agora nós lutamos. Como? Você disse que ele tem dinheiro, poder? Ele tem, concordou Frank, mas ele cometeu um erro ontem à noite. Que erro? Frank apontou para as pegadas na terra macia ao redor dos destroços. Ele trouxe mais homens do que admitiu. Vejo pelo menos 6 conjuntos diferentes de pegadas aqui. E olhe aqui! Ele apontou para marcas na lama perto de onde o estábulo havia ficado. Eles usaram querosene para acelerar o fogo. Muito querosene. Nancy não entendeu imediatamente. E daí? Watson tem tentado fazer isso parecer como se eu fosse apenas um veterano perturbado que representa uma ameaça para a comunidade. Mas incendiar uma propriedade com tanto querosene, trazer 6 homens armados para intimidar um homem solteiro, isso não é autodefesa. É crime organizado. Nancy começou a entender. Você acha que alguém vai se importar? Watson tem influência na cidade. Com algumas pessoas, sim, mas não com todas. Frank se levantou, limpando as mãos nas calças. Há um homem em Cedar Falls, o xerife Joshua Kelly. Ele é honesto e ele não gosta de Watson mais do que eu. Joshua Kelly da loja geral? Seu irmão, Joshua Kelly Jr., é o xerife do condado, e ele tem estado investigando Watson há meses. Só precisava de evidência. Nancy sentiu uma centelha de esperança. Você acha que ele nos ajudará? Acho que ele vai querer ver isso, disse Frank, apontando para a devastação ao redor deles. E acho que ele vai querer ouvir o testemunho de uma testemunha respeitável sobre o que aconteceu aqui ontem à noite. Testemunha respeitável? Frank sorriu pela primeira vez desde a noite anterior. Você, Nancy, você viu tudo, e diferente de mim, você não tem reputação de veterano perturbado. Você é uma viúva respeitável que estava apenas tentando ganhar a vida honestamente. Nancy sentiu um arrepio de nervosismo. Frank, eu não sei se sou corajosa o suficiente para testemunhar contra Watson. Ele é poderoso. E se ele descobrir? Ele já sabe que você é uma ameaça, disse Frank gentilmente. Por que você acha que ele tentou pegá-la ontem à noite? Nancy, você não pode se esconder dele. A única maneira de estar segura é garantir que ele seja parado. Nancy pensou sobre isso, pesando seus medos contra a determinação que havia crescido dentro dela. Está bem, disse ela finalmente. Vamos falar com o xerife. Mas Frank, e se não funcionar? E se Watson for poderoso demais? Frank pegou suas mãos, suas palmas calejadas quentes contra sua pele. Então pelo menos teremos tentado. E Nancy, não importa o que aconteça, eu não vou deixar Watson machucá-la. Prometo. Nancy olhou em seus olhos e viu verdade absoluta lá. Este homem, que havia sido quebrado pela guerra e reconstruído pela solidão, estava disposto a arriscar tudo para protegê-la. A percepção a encheu de uma força que ela não sabia que possuía. Então vamos para a cidade, disse ela. Vamos acabar com isso. A cavalgada para Cedar Falls foi tensa, ambos constantemente olhando por cima dos ombros em busca de sinais dos homens de Watson. Frank havia conseguido recuperar 2 dos cavalos que haviam fugido do estábulo em chamas, e eles fizeram boa velocidade descendo a trilha da montanha. Quando chegaram à cidade,
Nancy ficou surpresa ao ver quantas pessoas pararam para olhar. Notícias viajam rápido em comunidades pequenas, e era claro que a palavra sobre o incêndio na propriedade de Frank já havia se espalhado. Frank Cox, chamou uma voz, e Nancy se virou para ver Betty Bennett se aproximando deles, seu rosto cheio de preocupação. Ouvimos sobre o incêndio. Vocês estão bem? Estamos bem, Betty. Obrigado por perguntar, respondeu Frank, desmontando e ajudando Nancy a descer de seu cavalo. Foi Watson, não foi? Perguntou Betty baixando a voz. Todos sabem que ele tem estado pressionando você a vender. Frank trocou um olhar com Nancy. É por isso que estamos aqui. Precisamos falar com o xerife Kelly. Ele está no escritório dele, disse Betty. Frank, você tem que ter cuidado. Watson tem muitos amigos na cidade. E alguns inimigos também, disse uma nova voz. Nancy se virou para ver Aaron Gutierrez se aproximando, mas não o Aaron Gutierrez que havia tentado atirar em Frank na noite anterior. Este era um homem mais velho, com cabelos grisalhos e uma estrela de xerife em seu peito. Xerife Kelly, disse Frank, estendendo a mão. Frank, Sra. Mitchell. O xerife apertou as mãos de ambos, seus olhos agudos estudando seus rostos. Ouvi que vocês tiveram alguns problemas ontem à noite. Mais do que problemas, disse Nancy, encontrando sua voz. Xerife, Eric Watson e seus homens queimaram a propriedade de Frank e tentaram nos matar. O xerife Kelly levantou uma sobrancelha. Essas são acusações sérias, senhora. Espero que tenham evidências para apoiá-las. Temos, disse Frank, e temos uma testemunha que viu tudo. Então acho melhor conversarmos no meu escritório, disse o xerife. E senhora Mitchell, espero que esteja preparada para contar sua história em detalhes. Se vamos enfrentar Eric Watson, precisamos ter certeza de que nossa evidência é sólida. O escritório do xerife era pequeno, mas funcional, com uma mesa de madeira pesada e várias cadeiras. O xerife Kelly ofereceu café a ambos, então se sentou atrás de sua mesa com um bloco de papel e uma caneta. Agora então, disse ele, me contem exatamente o que aconteceu. Nancy contou a história desde o momento em que Watson e seus homens chegaram à cabana até sua fuga lá através das montanhas. O xerife fez perguntas ocasionais, pedindo esclarecimentos sobre detalhes específicos, mas principalmente apenas ouviu. Quando ela terminou, ele se recostou em sua cadeira e assobiu baixinho. 6 homens armados, querosene, ameaças diretas. Watson realmente se superou desta vez. Então você vai prendê-lo? Perguntou Nancy esperançosa. O xerife balançou a cabeça lentamente. Não é tão simples assim, senhora. Watson é um homem poderoso com muitos amigos. Preciso de mais do que apenas seu testemunho para fazer acusações contra ele. Nancy sentiu seu coração afundar. Então não há nada que possamos fazer? Eu não disse isso, disse o xerife rapidamente. Disse que preciso de mais evidência. E acontece que tenho estado construindo um caso contra Watson há meses. Suas atividades de ontem à noite podem ser exatamente a peça que faltava. Ele se levantou e foi até um arquivo, removendo uma pasta grossa. Watson tem estado usando táticas similares para forçar outras pessoas a vender suas propriedades. O problema é que a maioria das vítimas estava com muito medo para testemunhar contra ele. E agora? Perguntou Frank. Agora tenho uma testemunha respeitável que não está com medo, disse o xerife olhando para Nancy com aprovação. E tenho evidência física da propriedade queimada. Mais importante, tenho informações de que Watson vai tentar finalizar um grande negócio de terra amanhã, usando propriedades que adquiriu através desses métodos questionáveis. Nancy sentiu uma onda de esperança. Então você pode pará-lo? Posso tentar, mas vai ser perigoso. Watson não vai se render facilmente e ele tem homens leais que farão qualquer coisa por dinheiro. Frank se inclinou para a frente. O que precisa de nós? Preciso que vocês estejam dispostos a testemunhar em tribunal, não importa quais ameaças Watson faça. E preciso que Frank me ajude a reunir evidências físicas da propriedade queimada. E Nancy? Perguntou Frank. Ela vai estar segura? O xerife considerou isso. Francamente, ela provavelmente estará mais segura se Watson estiver na cadeia. Mas até então, ele pausou pensando. Tenho uma ideia. Minha esposa Nancy Murphy tem estado procurando ajuda com nossa loja. Se a senhora Mitchell estivesse disposta a ficar conosco por alguns dias, ela estaria sob proteção constante. Nancy olhou para Frank, vendo a luta em seus olhos.
Ele queria mantê-la perto, mas também queria mantê-la segura. É uma boa ideia, disse ela gentilmente. Estarei segura e você poderá se concentrar em ajudar o xerife sem se preocupar comigo. Frank acenou relutantemente. Está bem. Mas Nancy, se algo der errado, se você sentir que está em perigo, eu mandarei recado imediatamente, prometeu ela. O xerife se levantou, indicando que a reunião havia terminado. Então está decidido. Senhora Mitchell, minha esposa estará esperando por você. Frank, me encontre na sua propriedade ao amanhecer. Vamos coletar toda a evidência que pudermos encontrar. Quando saíram do escritório do xerife, Frank pegou a mão de Nancy. Tenho um mau pressentimento sobre isso, disse ele. Por quê? Watson não é estúpido. Ele vai saber que viemos falar com o xerife. E homens desesperados fazem coisas desesperadas. Como se suas palavras fossem proféticas, Nancy viu uma figura familiar do outro lado da rua. Eric Watson estava parado diante do banco, seus olhos frios fixos diretamente neles. Mesmo à distância, ela podia sentir a malevolência irradiando dele. Watson tocou a aba de seu chapéu em uma saudação zombeteira, então desapareceu dentro do banco. Mas sua mensagem estava clara. Ele sabia onde eles estavam e ele não havia terminado com eles. Frank, sussurrou Nancy, acho que nossos problemas estão apenas começando. Naquela noite, Nancy se encontrou na casa aconchegante dos Kelly, tentando se concentrar na conversa de Nancy Murphy sobre a loja, mas seus pensamentos continuavam voltando para Frank. Ele estava sozinho lá em cima nas montanhas, coletando evidências entre os destroços de sua vida. E ela não podia deixar de se preocupar. Nancy Murphy era uma mulher gentil com cabelos grisalhos e olhos bondosos, que lembravam Nancy de sua própria mãe. Ela havia preparado um jantar reconfortante e tentado manter a conversa leve, mas era claro que ela também estava preocupada com os eventos que se desenrolavam. Joshua está determinado a aprender Watson desta vez, disse Nancy Murphy enquanto servava mais chá. Ele tem estado investigando esse homem há mais de um ano, mas Watson sempre conseguiu escapar por tecnicidades legais. E se ele escapar novamente? Perguntou Nancy, expressando o medo que havia estado crescendo em seu peito. Então vocês terão que deixar a área, disse Nancy Murphy honestamente. Watson não é o tipo de homem que perdoa ou esquece. Nancy tocou o pequeno pássaro de madeira em seu bolso. A única coisa de valor que havia salvado do incêndio. A ideia de deixar as montanhas, de deixar o lugar onde havia encontrado amor e propósito novamente, a enchia de desespero. Um som suave na porta os fez congelar. Nancy Murphy se levantou cautelosamente, pegando uma espingarda de caça de cima da lareira. Quem está aí? Chamou ela. Sou eu, veio a voz baixa de Frank. Preciso falar com Nancy. Nancy Murphy abriu a porta e Frank entrou rapidamente, seus olhos imediatamente encontrando os de Nancy. Ela podia ver tensão em cada linha de seu corpo. O que aconteceu? Perguntou ela, levantando-se. Watson acelerou seus planos. O xerife soube que ele vai tentar finalizar a venda de todas as propriedades que adquiriu amanhã de manhã. Se conseguir, ele terá controle legal de toda a área. E será quase impossível provar que usou métodos ilegais para obtê-las. Então, o que o xerife vai fazer? Ele vai tentar prender Watson amanhã, antes que a venda seja finalizada. Mas Nancy... Frank pausou, sua expressão sombria. Watson sabe que estamos trabalhando com o xerife. Seus homens foram vistos na cidade esta tarde, fazendo perguntas sobre onde você está ficando. Nancy sentiu um arrepio de medo. Ele vai tentar me pegar. Ele vai tentar qualquer coisa para impedir que você testemunhe, disse Frank. Nancy, preciso que você venha comigo. Há um lugar nas montanhas onde você estará segura até isso acabar. Nancy Murphy balançou a cabeça. Frank, isso é muito perigoso. Se Watson a pegar sozinha nas montanhas. Ela não estará sozinha, disse Frank, sua voz carregada de determinação mortal. E nas montanhas eu tenho vantagem. Watson pode ter mais homens, mas eu conheço cada trilha, cada esconderijo, cada lugar onde uma emboscada pode ser preparada. Nancy olhou entre Frank e Nancy Murphy, pesando suas opções. Ficar na cidade significava estar relativamente segura, mas também significava ser um alvo fácil se Watson decidisse agir. Ir com Frank significava perigo, mas também significava estar com o homem que amava, o homem que faria qualquer coisa para protegê-la.
Vou com Frank, disse ela finalmente. Nancy Murphy suspirou. Eu esperava que você dissesse isso. Bem, pelo menos levem suprimentos. Ela começou a embalar comida e munição em uma sacola. E mantenham-se seguros. Joshua estará procurando por vocês assim que prender Watson. Frank pegou a sacola e a mão de Nancy. Obrigado, Nancy Murphy. Diga ao xerife que estaremos na caverna atrás da Cachoeira dos Sussurros. Ele saberá onde é. Eles saíram para a noite, onde 2 cavalos os esperavam. Frank havia se preparado para uma fuga rápida, e eles logo estavam cavalgando através das ruas escuras de Cedar Falls, em direção às montanhas. Enquanto cavalgavam, Nancy não podia deixar de pensar em como sua vida havia mudado. 6 meses atrás, ela era uma viúva desesperada sem esperança ou propósito. Agora ela estava fugindo para as montanhas com o homem que amava, preparada para enfrentar qualquer perigo que os esperasse. Frank, disse ela enquanto seus cavalos subiam a trilha familiar. Não importa o que aconteça, quero que saiba que estes foram os melhores meses da minha vida. Ele se virou para olhá-la, e mesmo na escuridão, ela podia ver a emoção em seus olhos. Os meus também. Nancy, os meus também. Eles cavalgaram em silêncio confortável até chegarem à caverna escondida. Frank acendeu um pequeno fogo perto da entrada, posicionado de forma que a fumaça fosse dispersa pela cachoeira. Nancy se aconchegou ao lado dele, ouvindo o som da água e observando as chamas dançarem. Amanhã tudo estará acabado, disse Frank suavemente. De uma forma ou de outra, concordou Nancy. Nancy, se algo acontecer comigo... Não vai acontecer, disse ela firmemente. Vamos sair disso juntos, Frank. Vamos reconstruir a cabana, replantar o jardim e vamos ter a vida que merecemos. Frank a puxou para mais perto, beijando o topo de sua cabeça. Prometa-me uma coisa. Qualquer coisa. Se algo der errado, se Watson conseguir me pegar, você corre. Não olha para trás. Não tenta me salvar. Apenas corre e não para até estar segura. Nancy se afastou para olhar em seus olhos. Frank Cox, se você pensa que eu vou abandoná-lo depois de tudo que passamos, você não me conhece nada bem. Apesar de tudo, Frank sorriu. Eu esperava que você dissesse isso. Eles passaram a noite se revezando na vigia, cada um permitindo que o outro descansasse algumas horas. Quando a primeira luz da manhã começou a filtrar através da cachoeira, ambos sabiam que o dia da decisão final havia chegado. E em algum lugar nas montanhas abaixo, Eric Watson e seus homens já estavam se movendo, determinados a silenciar para sempre a única testemunha que poderia destruir seus planos. A batalha final pela alma das montanhas estava prestes a começar. O som dos cascos de cavalos ecoando pelo vale os alertou de que não teriam que esperar muito para descobrir quem emergiria vitorioso. Nancy pegou a mão de Frank, apertou o pequeno pássaro de madeira em seu bolso e se preparou para enfrentar qualquer coisa que o destino trouxesse. Ela havia encontrado amor nas montanhas. Havia encontrado propósito e força que nunca soube que possuía. E agora ela lutaria para proteger tudo isso, não importa o custo. As chamas refletiam em seus olhos enquanto ela olhava para Frank, e ele viu não a viúva desesperada que havia chegado à sua porta meses atrás, mas uma mulher transformada pelo amor e pela adversidade. Juntos, eles enfrentariam Watson e seus homens. Juntos, eles lutariam pelo direito de construir uma vida nas montanhas que os haviam salvado. E juntos, eles descobririam que às vezes os melhores dias da vida vêm depois de enfrentar seus piores medos.